Fala amigos, nesse vídeo eu quero ensinar para vocês 3 fundamentos básicos para você aprender a pensar estrategicamente a campanha eleitoral. Não tem segredo, é muito simples você pensar estrategicamente uma campanha eleitoral e nesse vídeo eu quero te mostrar 3 fundamentos que vão te dar o caminho para você entender como é que funciona basicamente uma campanha eleitoral. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque a gente tem quase 70% do público que assiste os vídeos aqui, assistem sem se inscrever no canal. Talvez para você não custe nada aí, mas para a gente é muito importante que você se inscreva no canal e se gostar do vídeo, deixe seu like para o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo é legal e ele passar para o maior número de pessoas possível. E tem também a nossa comunidade no WhatsApp. O link está na descrição do vídeo, é só você entrar lá, ficar por dentro de todas as novidades do canal, todos os vídeos e lives que a gente for fazendo. Se você é do mundo da política, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Uma campanha eleitoral funciona basicamente igual a construção de uma casa. Imagina que você vai construir uma casa. E primeiro, antes de tudo, antes de construir a casa, o que você faz? Você vai lá no terreno e vai conhecer o terreno. Você vai ver se a terra é fofa ou se a terra é rochosa, você vai ver se chove muito ou se venta muito, ou se você precisa cavar fundo, se é terra, se é areia. Você precisa conhecer o lugar que você vai construir a casa, qual é o tamanho do terreno, o terreno tem espaço suficiente para construir a sua casa. Então tudo isso você tem que levar em consideração até antes de começar o projeto da casa. Porque não adianta você fazer uma casa de 540 metros quadrados e o terreno ter só 100 metros quadrados. Então você precisa entender tudo isso antes de construir a casa. A campanha eleitoral é do mesmo jeito. Você tem que entender qual é o tamanho do seu público, onde é que o seu público está, quais as necessidades que ele tem, as dores que ele passa, as dores que ele vive e muito mais qual o sentimento que ele tem sobre a campanha eleitoral, como é que está a conjectura naquele momento. O primeiro fundamento que você tem que aprender é analise o território, analise o terreno. No marketing político a gente chama de análise de conjectura. Como que a gente faz isso? Com pesquisa qualitativa ou quantitativa. A gente faz isso conversando boca a boca, indo nos bares, indo nos pontos de encontros das pessoas, salão de cabeleireiro, ponto de ônibus, conversando com as pessoas, entendendo como é que está o ambiente, entendendo o que elas pensam da política, o que elas acham de tal candidato. Então isso é você estudar o ambiente, isso é você conhecer o ambiente que você está saindo candidato, o ambiente que você está entrando. É o primeiro passo antes de tudo. De planejar campanha, planejar marketing, o primeiro passo antes de tudo é conhecer o ambiente. O ambiente é propício para minha campanha, ele funciona, minha campanha vai funcionar nesse ambiente, esse é o primeiro ponto. O segundo fundamento de uma campanha eleitoral é a formação de base. O que é a formação de base? É saber quem são as pessoas que vão dar sustentação para sua campanha. Então, para construir uma casa, você precisa fazer a fundação, ou seja, a casa para baixo, você precisa cavar o buraco. E aí você precisa entender, eu preciso colocar concreto e aço? Ou eu vou fazer só na madeira? Ou de que jeito que eu vou construir essa casa? Qual a força que essa casa precisa ter? Como é que eu sei qual a força que a casa precisa ter? Venta muito? Chove muito? Ou não? Ou é um ambiente mais plano, mais tranquilo, não precisa de cavar tão fundo? Então você precisa entender tudo isso, que a formação de base é o que vai dar sustentação para sua campanha, porque na hora que vier uma crise, você vai ter gente para te defender, você vai ter gente para sustentar sua campanha, para sustentar sua mensagem. Quem são os apoios que você tem? Como é que a gente faz a formação de base numa campanha eleitoral? A gente nomeia todos os líderes que estão com a gente, de dentro da cidade, de dentro dos bairros, né, segmentando o máximo possível, ou de dentro de cada segmento. Imaginando que você seja alguém da área da saúde, quais são os médicos que estão com você, que são liderança? Quais são os enfermeiros que são lideranças e estão com você? Então, dentro de cada segmento, você faz as lideranças. Depois que você conheceu o território, depois que você conheceu o cenário, fica muito mais fácil entender quais são essas lideranças e quais são as lideranças que você precisa. Então, dentro de tudo isso, depois que você formalizou as lideranças, você vai escrever, colocar num papel o nome dos apoios políticos. Ou seja, quem são os deputados que estão me apoiando, o governador me apoia, tem senador que me apoia, enfim. Aí você vai entender a amplitude política do negócio, os apoios políticos, além da liderança. Isso também é formação de base.
Isso também é sustentação da campanha. Por que a formação de base é tão importante? Porque na hora que vier a crise, é ela que vai te segurar, é ela que vai te sustentar. Então, recapitulando, primeiro passo, entende o terreno, conhece o cenário. Segundo passo, forma a base para poder ter sustentação de campanha, porque na hora que a crise chegar, você vai ter gente para te defender, você vai ter gente para sustentar sua campanha de pé. E o terceiro e último passo, o terceiro e último fundamento da campanha que eu queria passar para você é a criação e a difusão da mensagem. Então você vai precisar, depois que você conhece o terreno, depois que você tem a sua base formada e você conhece as necessidades, você sabe que tipo de coisa que eles precisam, que eles buscam, você vai construir a sua mensagem baseado nisso e vai difundir suas mensagens também naquela pesquisa que você fez lá atrás, sabendo onde é que o seu público-alvo está. Então, se o seu público não tem Instagram, você só mexe mais no Facebook, você vai priorizar o Facebook. Se o seu público não mexe em rede social, porque às vezes é um público mais idoso e eles estão num baile que acontece toda terça-feira no CCI, é lá que você vai priorizar a sua mensagem. Então você tem que entender onde é que seu público está, como é que a sua mensagem vai chegar nele de maneira mais efetiva e vai priorizar estratégias de campanha, de comunicação para aquele local, para aquela base específica dos seus eleitores. Às vezes você tem públicos distintos, às vezes você tem idosos e às vezes você tem médicos na saúde. Então você precisa entender onde é que eles estão e precisa construir a estratégia da sua campanha para se comunicar com eles. Onde é que eles estão e de que jeito que eu me comunico com eles com mais facilidade. Aí é esse terceiro fundamento, que é a criação e a difusão da mensagem, que é o terceiro fundamento que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, se você entender esses três fundamentos, acredite em mim, você vai ter um pensamento estratégico político e ninguém consegue te enganar, porque você sabe do que você precisa para ter uma campanha sólida. Você sabe aonde você precisa caminhar para poder fortalecer a sua campanha eleitoral e ter mais chances de vitória.